Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, o tema de nossa mensagem dessa noite é: sou eu responsável por meu irmão? Essa é uma pergunta. Nós vivemos em uma sociedade onde predominam alguns ditados populares ou alguns lemas, como você queira. Por exemplo, cada um por si e Deus por todos. Cuida da sua vida, que da minha vida eu cuido. Cada macaco no seu galho. Não meta o nariz onde não é chamado. Todos esses ditados populares trazem uma mensagem que cada um deve se preocupar somente com aquilo que lhe diz respeito. Em suma, o que esses ditados querem dizer para o outro é: não seja enxerido. Cada um desses ditados tem sim o seu valor e tem a sua verdade, dentro de um contexto, dentro de certo contexto tem seu valor. Realmente é desagradável quando pessoas começam a dar opiniões em nossas vidas e se meterem em tudo que nós fazemos, ou até mesmo nos nossos próprios sentimentos, né? Primeiramente, é desagradável porque não gostamos de nos sentir impotentes, de mostrar nossa vulnerabilidade. Sentimos-nos mal quando nossas fraquezas são apontadas. Quando nós somos descobertos em nossa incapacidade de lidarmos com alguns problemas. Em segundo lugar, nós não gostamos de ter nossas vidas invadidas por outras pessoas, ter a nossa liberdade cerceada, restringida pelo outro. Isso nos dá a sensação de que estamos perdendo o domínio de nós mesmos. E por isso, esses ditados populares são ditos frequentemente. Contudo, esses ditados populares também nos induzem a um viver errado, a um modelo de vida centrado no eu, onde cada um procura não se envolver com o outro. Afinal, nós não gostamos que o outro nos diga esses ditados na nossa cara. Mas eu quero dizer que é um egoísmo refinado e mascarado achar que cada um é por si. Pois o Evangelho que nos foi dado e transmitido por Jesus Cristo nos chama a amar o próximo como a si mesmo. Além do mais, o Deus revelado por Jesus, seu Pai, é apresentado a nós como Pai nosso. Não pode o Pai nosso satisfazer a vontade de cada um por si, pois Ele nos vê e nos ama como filhos e filhas que formam uma única família. Todos os filhos devem ter suas necessidades supridas. É impossível que Deus consiga direcionar toda a atenção apenas para um filho. Quando nós dizemos cada um por si, esperamos que Deus haja em direção à nossa vontade. Então pode ser que eu esteja orando a Deus
por exemplo, só para a gente aqui, né? Para o Corinthians ganhar. Mas o outro filho, daquele time verde lá, pode estar orando também para que o time dele ganhe. Eu vou dizer bem, né? Você acha que Deus está preocupado com se Corinthians ou outro time vai ganhar? Mas o que eu quero que vocês entendam é que não dá para Deus ficar atendendo a cada um por si. Deus olha e nos ouve como família e vê a nossa necessidade como família. É como o vizinho orar para que chova, porque ele tem o propósito de descansar no final de semana e gosta de dormir com o barulhinho da chuva, mas o outro está planejando ir para a praia e ora a Deus, Deus, faz que haja sol porque eu quero passear. Deus fala assim, está difícil, hein? E eu quero dizer que, sabe, além de tudo, esses ditados nos servem, na verdade, como desculpa para nos escondermos de nosso dever e de nossa responsabilidade para com o outro. Refugiamo-nos na desculpa de que devemos respeito à liberdade do outro. E então, dessa forma, nos ausentamos de ajudar. A preocupação em não sermos desagradáveis tem nos tornado, por um lado, negligentes quanto às dores e à necessidade do nosso próximo. Então, afinal, eu sou responsável por meu irmão? Essa pergunta ela foi levantada por Caim. E ele levanta, atrás dessa pergunta, a questão se de fato somos todos unidos, interligados uns aos outros. Mas antes que eu fale de Caim, que vai ser o centro de nossa mensagem, eu quero nos contextualizar. Talvez você não tenha vindo no último encontro nosso, então eu quero contextualizar um pouco antes de continuar. Nós vimos em nosso último encontro que a família de Jesus, a Santíssima Trindade, vive na mais perfeita unidade existente. Cada membro dessa família, Pai, Filho e Espírito Santo coexistem um no outro, sendo dessa forma responsáveis um pelo outro, porque o Pai coabita no Filho, o Filho coabita no Pai, e o Pai e o Filho coabitam no Espírito Santo, e dessa mesma forma o Espírito Santo no Pai e no Filho. Portanto, todos são responsáveis uns pelos outros. Aprendemos também que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e instituiu a família com o propósito de que o homem e a mulher pudessem viver a mesma unidade existente na Santíssima Trindade. Homem e mulher deveriam se unir e se tornar, segundo Deus, uma só carne. Dois indivíduos que seriam unidos pelo amor. Entretanto, o pecado entrou na história humana, gerando então um caos nas relações humanas. O ser humano que fora criado por Deus, macho e fêmea, e assim foram criados com o propósito de se unirem numa relação sustentada pelo amor, assim como é a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por meio dessa união se tornariam um ser único e indivisível. Entretanto, esse projeto de Deus foi comprometido, pois com o pecado,
Homem e mulher passaram a se ver como seres independentes um do outro, e é por isso que diz na Bíblia que eles tiveram vergonha agora um do outro, porque eles se tornaram seres distintos, foram separados, deixaram de viver na unidade que era projetada por Deus. No amor, preste atenção, no amor, nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros, a sermos responsáveis uns pelos outros. Entretanto, volto a dizer, com a entrada do pecado, esse projeto foi destruído. O caos entrou. E logo no início da criação, após a queda de Adão e de Eva, nós hoje lemos um fato ocorrido, um acontecimento do primeiro homicídio da humanidade. Temos então um desvio de conduta da humanidade representada em Caim. Temos um desvio de conduta de Caim. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim, o mais velho, era lavrador, e Abel, o mais novo, era um pastor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, do fruto do seu trabalho, uma oferta ao Senhor. Não sabemos, a Bíblia não nos relata exatamente o tempo em que Caim entregou sua oferta ao Senhor. E não fala também da qualidade do fruto da sua oferta. Mas o texto enfatiza que Abel, seu irmão mais novo, trouxe as partes gordas de suas primeiras crias. Isto é, Abel trouxe o que ele tinha de melhor para Deus, dando-nos a entender que Caim não deu o melhor que ele tinha para Deus, e possivelmente não deu de suas primícias para Deus. Diante as ofertas de Caim e Abel, Deus se agradou da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. E Caim se enfureceu por causa disto, e passou então a ter uma inveja de Abel, e decidiu matar seu irmão. E eu quero então ler esta parte do texto com vocês, Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao 10. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Diz assim, Gênesis 4, 8 a 10. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi feito com seu irmão? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Após o homicídio, Caim é confrontado por Deus. E Deus pergunta a Caim a respeito do seu irmão: onde está o seu irmão Abel? Não que Deus não soubesse, mas Deus estava dando a oportunidade de Caim se manifestar, até mesmo de confessar a ele agora o seu ato errado. Entretanto, a resposta de Caim é essa: sou eu o responsável por meu irmão? Não é uma pergunta que se espera uma resposta.
na verdade, é uma pergunta a qual ele estava querendo dizer a Deus: eu não estou nem aí com a vida do meu irmão, cada um por si, o Senhor que seja por todos. Exatamente os ditados que nós falamos aqui, né? Cada macaco no seu galho. Meu irmão está em outro galho, eu não estou nem aí com isso. O que eu tenho que responder para o meu irmão? Entretanto, a resposta de Deus para Caim é fundamental. E é muito importante. Porque enquanto Caim compreendia que não tinha responsabilidade para com a vida do seu irmão, não se sentia nem um pouco culpado por isso, Deus traz uma resposta ao contrário desta. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus diz assim: o sangue de teu irmão está clamando. Caim, assim como a nossa cultura emergente, como os nossos dias de hoje, ele universalizou a individualidade. Caim potencializou a individualidade no mundo. Deus planejou, criou homem e mulher, como eu disse, para que ambos se tornassem uma só carne. A ideia de Deus é que a unidade sempre existisse na vida da humanidade. Entretanto, Caim vem num projeto na contramão, e o que ele faz é pegar a individualidade e universalizar para todos. É isso que ele fez. Ele está dizendo exatamente o que os nossos ditados populares hoje estão anunciando: cada um por si. Ele dividiu o que não era para ser dividido. Caim poderia ser dito aí como o autor desse ditado, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Entretanto, a palavra de Deus, o sangue do seu irmão está clamando, é uma afirmação clara de Deus, que Caim era responsável pela vida de seu irmão. É uma afirmação clara para mim e para você, de que somos responsáveis sim pela vida do outro. Caim não tinha o conhecimento, não tinha a percepção real de que a vida de seu irmão fazia parte do seu próprio viver. Quando Caim mata o seu irmão, ele não está matando somente Abel, mas está matando a si mesmo também. Ele não só destruiu os sonhos de Abel, ele não só colocou fim à geração de Abel, mas ele colocou fim a tudo que Abel poderia representar na própria vida dele. Tudo que ele poderia aprender juntamente com seu irmão, ele deixou de aprender, ele deixou de ter essa relação construtiva, afetiva, agora com Abel. Caim perde também ao matar o seu irmão. Sua família perde. Seus filhos não vão ter mais o tio Abel. Porque todos nós estamos interligados um no outro. Somos sim responsáveis pela vida do nosso irmão. E eu quero dizer algo, não somente dos irmãos sanguíneos. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos da pátria. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos da fé. Nós somos responsáveis por cada ser humano. Nós somos todos interligados, somos todos no final descendentes de Adão e de Eva. Todos nós somos da mesma origem, da mesma raiz.
fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós estamos unidos de alguma forma, uns aos outros. Estamos economicamente ligados. Se o presidente lá dos Estados Unidos tomar uma decisão econômica lá inviável, afeta a economia do nosso país. Estamos ecologicamente ligados. Se o Brasil continuar desmatando a Amazônia, não é só nós brasileiros que iremos sentir, o mundo inteiro, todas as nações irão sentir o efeito disto. Estamos racialmente ligados. Afinal de contas, como eu disse, somos todos descendentes de Adão e Eva. E se você quiser pensar, somos todos descendentes de Noé. Não importa as nossas cores, não importa a nossa classe econômica, porque no fim todos nós viemos do mesmo DNA. Somos geneticamente ligados, afinal de contas, não é? Nós estamos unidos por esta grande teia que é a vida. A vida que nos foi dada por Deus, foi dada a todos os seus filhos e filhas e a todas as suas criaturas. A atitude de Caim é um desvio de conduta causado pelo pecado. Precisamos nos lembrar de que fomos criados a fim de vivermos a mesma unidade existente na Trindade Santíssima. E mais uma vez eu quero lembrar aquilo que falei no último domingo. A família é o primeiro lugar onde você é desafiado a viver a unidade, a olhar para os seus pais e seus irmãos como parte de você mesmo. É o primeiro lugar. Depois, preste atenção, essa compreensão de unidade, que começa pela base, a família, ela deve também se estender. Você precisa se compreender como existente no outro, no próximo, como o próximo existente em você, em todas as relações. Isto é, em todas as suas relações sociais, seja na sua relação dentro da igreja, seja na sua relação profissional, aonde você estiver, porque estamos todos ligados nesse projeto vida que Deus nos deu. Quando você compreender essa verdade, e você entender que você coexiste com o outro coexiste com você, que você não é independente, não existe ninguém independente, nós começarmos a nos compreender, nos vermos assim, nos amarmos dessa forma, nós teremos um mundo diferente. E então você será capaz de amar o teu próximo como a si mesmo, quando você se compreender existente no outro e o outro em você. Diante disso, o próximo é o meio para você se relacionar com Deus. Jesus nos amou de forma assombrosa. O Deus Filho deixou sua glória, se fez homem como nós e por nós na cruz morreu. Mostrou seu amor incondicional ao mundo. E ao fazer isso, Jesus estava também demonstrando seu amor ao Pai. Na medida que Jesus morreu por mim, por você, na medida que Jesus morreu pela humanidade, na medida que Jesus está morrendo por toda a sua criação, Ele está demonstrando o seu amor ao Pai. Preste atenção o que diz 1 João, capítulo 4, verso 20. Essas palavras do apóstolo João dizem assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
O apóstolo João está escrevendo esta carta para diferentes igrejas, é verdade. E é por isso que ele trata aqui do amor entre irmãos. E ele está se referindo aqui a irmãos da fé. Mas eu me sinto sim seguro em dizer que nós podemos estender estas palavras do apóstolo João para todas as pessoas que fazem parte de nossos relacionamentos. E digo isso porque Jesus nos ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando Jesus diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele não está se referindo somente aos irmãos da fé. E digo mais, Jesus diz para nós, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 27, que devemos amar nossos inimigos. Então eu quero dizer a você que o próximo é a maneira como eu e você temos para nos aproximarmos de Deus, para servirmos a Deus. A imagem de Deus está no outro. Deus criou cada um de nós a sua imagem e semelhança, e na medida que eu me aproximo do outro, do próximo, ali tem a imagem de Deus. E quando eu sirvo a Ele, eu estou servindo a Deus. Você só serve a Deus quando você serve o seu próximo. Você é responsável, portanto, pelo seu próximo. Sem o próximo, você não tem condições alguma de demonstrar seu amor a Deus. O que eu e você poderíamos fazer por Deus? Nada. Entretanto, Deus nos deixou a oportunidade de fazer pelo outro, pelo nosso próximo, e quando fazemos para o próximo, é como se nós estivéssemos então fazendo a Ele. Essa é uma realidade muito clara e ensinada por Deus quando nós olhamos para os dons espirituais. Deus nos capacitou com dons diferentes para que possamos servi-lo. Quando eu estou servindo alguém com o dom que Deus me deu, eu estou servindo a Deus. E dessa forma nós vamos servindo então uns aos outros e servindo a Deus. A diversidade dos dons espirituais nos torna dependentes uns dos outros. Ninguém é completo sem o outro. O que nos torna, portanto, responsáveis pelo outro. Negar o dom que Deus colocou sobre mim ao outro, ao meu próximo, ao meu irmão, ao meu vizinho, às pessoas que me cercam, é negar o amor de Deus a elas. Portanto, quando eu tomo a atitude de me ausentar, de me afastar das pessoas que fazem parte do meu círculo, sejam elas meu vizinho, seja o meu colega de trabalho, seja o meu irmão na igreja, seja qual pessoa for que está próxima a mim, quando eu tomo uma atitude de negar-lhe auxílio, de negar o dom que Deus me capacitou a ela, eu estou indo contra Deus, eu estou em pecado, porque pecado é errar o alvo. Eu fui feito por Deus para amar o meu próximo e servi-lo com o dom que Deus colocou sobre mim. Então eu quero dizer para você que o dom que você possui, dado por Deus a você, não foi dado para você, ele foi dado para o próximo. E o dom que Deus deu para o próximo foi dado para te servir. E nós devemos entender isso. Nós estamos dessa forma conectados, ligados, amarrados, entrelaçados um no outro, porque é assim que Deus desejou. Então, eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou responsável pelo outro, pelo próximo. Você é responsável diante de Deus. E se assim eu não proceder, eu me torno culpado diante de Deus pelo sangue daquele que está clamando diante de Deus. E se tem uma oração que Deus ouve, é a oração da vítima. É a oração
do injustiçado, é a oração do oprimido. Portanto, não negue socorro e ajuda. Agora preste atenção, diferente de Caim, como eu disse, universalizou a individualidade. Ele fez com que todo mundo acreditasse nesse projeto, cada um por si, Deus por todos. Jesus, entenda bem, individualizou o universal. Agora Jesus pegou essa ideia do universal e trouxe de volta para o individual. Isto é, somos todos um. Somos todos um. Ele está nos chamando para sermos um só povo. Ele está nos chamando para sermos todos, membros do seu corpo, um só corpo. Ele está nos chamando para que nós possamos viver novamente a unidade. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou com o Senhor, eu quero que eles sejam um. E somos todos dessa forma chamados de novo. Enquanto Caim levou a individualidade para a universalidade, Jesus está pegando a universalidade e trazendo de volta para a individualidade. Ele está trazendo de volta para o projeto inicial. Jesus torna todos um. Não existe mais judeus, não existem mais gregos, não existem mais brasileiros, portugueses, não existe mais argentinos, é tudo um só povo, filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele está trazendo todos para ser um. Então, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, a quem você pode ver, João está dizendo que você é mentiroso, não sou eu. João está dizendo que você é mentiroso. Se você não consegue, preste atenção, se sensibilizar com a dor e a necessidade de quem você vê, você não vai conseguir se sensibilizar com a dor de Deus, a quem você não pode ver. Se você diz que ouve a Deus, mas não ouve o que as pessoas lhe dizem, você não ouve a Deus, pois Deus fala através de pessoas que interpretam a sua palavra. O próximo é a materialização de Deus para nós. Deus fala conosco através do próximo. Por que Deus nos manda confessar nossos pecados uns aos outros? Para sermos curados, diz o texto. Confessar o pecado é o meio pelo qual aquele que confessa encontre cura para a sua alma. Por quê? Porque ao confessar, o propósito da confissão é dar àquele que está com a alma abatida, ferida, carregando culpa, colocar para fora este sentimento, mas também de receber do outro uma palavra de acolhimento, uma palavra de esperança, uma palavra às vezes até de correção, uma exortação, mas dada em amor. E dessa forma, ele perceber Deus falando com ele, corrigindo e abraçando e chorando e o amando. Quando o próximo abraça o outro, é Deus abraçando. Quando ele ouve o outro dizer, Deus já te perdoou, ele sabe que é Deus falando com ele. Recebi de Deus o perdão. E dessa forma, a culpa é retirada do seu coração. A comunidade de Cristo, a família de Deus, é uma comunidade de pecadores. E hoje falou o pastor, Décio, pela manhã. É uma comunidade de pecadores que partilham seus pecados. E é por isso que a gente se fere muitas vezes, Porque nós somos uma comunidade de pessoas pecadores que partilham o pecado, mas que estamos todos no desejo, sim, de encontrar Deus no outro. O que nos traz aqui, que traz você a este lugar, é o encontro que você quer ter com Deus. Mas Deus se encontra através do próximo. Por isso que se alguém adentrar por a porta desta igreja, ele entrar aqui, e alguém lhe tratar mal, a imagem que ele vai sair daqui
eu nunca mais quero ir naquele lugar. Deus não está naquele lugar. É isso que ele vai pensar. Mas quando ele entrar, pessoas sorrirem para ele, pessoas, não importa as vestes, não importa como está, não importa o seu estado, mas pessoas sorrirem, lhe tratarem bem, ele vai falar, eu quero voltar lá na casa daquele Deus, porque lá há amor, lá há vida. Deus se revela através de você e de mim. Deus se materializa através de nós para as pessoas. Essa é a comunidade de Cristo. Sim, somos uma comunidade de pessoas pecadoras que falham, mas que deve sim se compreender e entender como o instrumento, o canal, para que Deus se mostre ao outro. Deus se revela quando de fato eu amo o meu próximo e o abraço. O amor de Deus é materializado do meu próximo através de mim. É materializado para o meu próximo através de mim, através de você. Eu quero dizer então que você é o próximo de alguém. Você é o próximo de alguém. Da tua escola, do teu vizinho, do teu trabalho, você é o próximo de alguém. Nós vamos estar concluindo. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou rapidamente rever com vocês algumas coisas que eu acho importantes. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano foi predestinado em Cristo Jesus para pertencer à família de Deus. Cada ser humano é alvo do amor de Deus. E antes da criação do mundo, Deus já sonhava que cada ser humano se tornasse filho e filha, adotados por meio de Jesus Cristo, como descreve o apóstolo Paulo. E Deus esperava, sim, que o ser humano vivesse numa relação harmoniosa e sustentada pelo amor, assim como ele vive na Santíssima Trindade. E que esse amor levasse o homem e a mulher a se tornarem uma só carne, a viverem de forma a existirem um no outro e um para o outro. E Deus instituiu a família, para que esse pequeno núcleo se tornasse o lugar onde a humanidade pudesse iniciar o aprendizado do amor, com o fim de expandir então essa vivência de amor em todas as suas redes relacionais, em todas as esferas da sua vida, até mesmo na rede virtual. Se compreendendo dessa forma, responsável, não só pela existência do seu núcleo familiar, mas de toda a raça humana, de toda a criação. E é por isso, sim, que Deus espera que amemos cada ser humano, não importando sua crença, sua raça, sua condição econômica ou social, pois cada ser humano recebeu a imagem de Deus. Deus imprimiu sua imagem em cada um, ainda que aos seus olhos possa não parecer. E cada vez que nós vamos em direção a um ser humano, em direção ao nosso próximo, nós estamos indo em direção ao Deus Criador. No próximo, Deus se materializa para que eu possa demonstrar o meu amor por Ele de forma prática. E eu quero fechar com vocês lendo o texto de Mateus capítulo 25, porque nessa passagem Jesus nos ensina claramente isso. Quando servimos o nosso próximo, nós o servimos. Portanto, é assim que servimos a Deus. Deus, para nós, se materializa no próximo. Essa é a forma de nós demonstrarmos amor. Preste atenção, Mateus capítulo 25, a partir do verso 34, você pode acompanhar na tela, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor,
Quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A palavra irmãos, que aparece aí, nós estudamos no último domingo. A palavra adelfo, e aqui é adelfon. A palavra significa irmãos do mesmo ventre. Jesus não está se referindo a irmãos da fé. E eu já vi pastores falando sobre isso, né? Não, que são os pequeninos da fé. Jesus, para começar, a igreja nem tinha ainda iniciado. Jesus está falando aos seus discípulos, e o que ele está mostrando aos seus discípulos são aqueles irmãos todos que estavam lá em Israel, isto é, os pequeninos de Israel que eram marginalizados. Os pequeninos de Israel que eram colocados por todos como pecadores. E ele está se referindo a estes irmãos da pátria, né? A estes filhos. E é interessante que quando eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Mas quando eu firo o meu próximo, quando eu não dou valor ao meu próximo, eu estou ferindo a Deus. Veja só a continuidade desse texto. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos. Novamente ele está se referindo a esses irmãos da pátria que eram excluídos, marginalizados na sociedade do seu tempo. Também a mim deixaram de fazê-lo. Portanto, eu quero dizer para vocês: ame a todas as pessoas. Amem como se fossem filhos e filhas de Deus. Ah, mas não aceitaram Jesus Cristo. Amem como se fossem. Não fique você dizendo quem é, o que não é. Não fique tentando você discernir a quem você deve amar. Ame todo que estiver próximo a você. E se eles não forem filhos de Deus, talvez por causa do amor que você der a eles, eles venham se tornar filhos de Deus. E que grande alegria será nos céus, quando você chegar e alguém dizer: eu me entreguei a Jesus porque você um dia me abraçou, chorou comigo, me amou. Porque é o amor que é a marca do discípulo de Cristo. O amor. Feche os teus olhos. Pai eterno e poderoso, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra, e sabemos, Deus, que sim, entendemos que somos responsáveis por cada irmão, irmã, por cada ser humano, e principalmente aqueles que estão próximos a nós, como os da fé. Somos responsáveis pelos nossos vizinhos, somos responsáveis pelos nossos familiares, somos responsáveis de alguma forma, Senhor, e nós queremos amar como o Senhor amou. Porque, diferentemente de Caim, que individualizou a vida, o Senhor nos chama para que nós possamos trazer, universalizar em nós a vida. Trazer todos, entender que fazem parte de nossa existência. E nos unirmos, nos tornarmos um a todos, Pai.
E que onde estivermos, sim, nós possamos viver para o nosso semelhante. Como o Senhor viveu, como o Senhor se entregou por nós. Nós queremos continuar, Senhor, sobre as Tuas pisaduras, sobre o Teu modo de viver, sobre a Tua palavra, porque nós queremos ser como Ti, Jesus, como o Senhor. Obrigado. Que a Tua graça seja sobre todos, que o Teu amor, Pai, se estenda sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, sobre todos os Teus filhos. Que a consolação do Teu Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém, Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.